abençoe, está chegando o microfone. Tudo certinho. Amém. Boa noite, a paz seja com todos, amém? Amém. Bom, eu gostaria de ler com vocês em Romanos 8. Perguntando ao Senhor qual palavra eu poderia trazer à igreja. E duas vieram ao meu coração, eu fiquei na dúvida de qual das duas ministrar, e à tarde questionando o Senhor, e aí? Porque as duas eu já tinha, mas eu queria passar a limpo, porque à medida que eu vou passando a limpo, o Senhor também vem trazendo coisas novas ao nosso coração. E quando foi por volta de 5 horas, Deus falou comigo em Romanos 8. Em Romanos 8, no versículo 18, porque eu quero falar um pouquinho do capítulo inteiro. Mas eu vou ler com vocês somente o versículo 18. Amém? Vou ler aqui com a versão para que todos vejam. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Amém? A mensagem eu quero te trazer a você refletir se você é escravo ou filho. Paulo, quando ele escreve Romanos capítulo 8, ele vem estar completando aquilo que ele escreveu no capítulo 7, a respeito do pecado, em cima da lei, e ele vem completando essa mensagem no capítulo 8. E nós podemos tirar, e Paulo vem em Romanos nos apresentando alguns assuntos, como o primeiro tópico: nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele vem falando sobre as nossas inclinações para a carne ou para o espírito. Ele vem falando que nós não somos escravos, que um dia nós seremos libertos. Ele vem falando sobre os nossos gemidos, e ele vem falando da segurança no amor de Deus. Então, o primeiro tópico: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que vai dizendo justamente no início do capítulo 18: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A Bíblia vem nos dizendo em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. E nesse contexto, nos primeiros versículos, Paulo vem falando justamente sobre o poder da lei da morte sobre o homem. Qual o tamanho poder era a lei do pecado que tinha sobre o homem, que ela era capaz de trazer morte. E aqui não vem dizendo somente de uma morte espiritual, mas também de uma provável morte física. É só nós pegarmos lá a mulher quando ela foi pega em adultério. Quando essa mulher foi pega em adultério, a Bíblia nos diz que levaram ela em praça pública para ser apedrejada. Só que a lei, ela era feita de uma certa forma para colocar peso em cima do povo, porque os mesmos que estavam ali condenando para apedrejá-la com as pedras nas mãos, acredito eu que muitos desses homens que estavam ali, muitos desses fariseus que estavam ali para atirar a pedra, já tinham se deitado com aquela mulher. Então o farisaísmo era assim: ele queria que você cumprisse a lei. Eles faziam uma lei pesada, que condenava o homem pelo aquele pecado, mas que de uma certa forma era impossível. Eram 613 leis, era quase que impossível viver sobre essas 613 leis. Porém o fariseu era daquele tipo: não, você pecou, você fez, você tem que ser condenado. Então a lei condenava, e em alguns momentos condenava até a morte. E a Bíblia vem nos dizendo que o salário do pecado é a morte. A morte pode fazer separação entre o homem e Deus. Porém, a Bíblia nos diz que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quando nós entendemos que há salvação, que há vida em Cristo, quando nós entendemos que quando nós declaramos: Senhor, eu te aceito como meu único suficiente Salvador, eu estou tirando o peso dessa lei, desse pecado sobre a minha vida, e eu estou declarando que agora eu sou nova criatura, que a lei do pecado já não tem mais poder sobre mim, a lei da morte já não tem mais poder sobre mim, mas agora eu ando segundo
o Espírito. E em João, no capítulo 10, no versículo 10, eu quero ler rapidinho com vocês, diz assim, que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Enquanto a lei do pecado, ela te diz que ela te traz morte, ela vem para te condenar. A Bíblia diz que Cristo ele veio para te dar vida e te dar vida em uma abundância. Não é uma vida de mediocridade, não é uma vida em que ele vai ficar te acusando do teu passado, não é uma vida onde ele vai ficar te julgando o que você fez ou deixou de fazer. Não, ele está te convidando a uma vida de abundância, a uma vida de plenitude na presença dele. E quando você vive na presença dele, é essa garantia de liberdade que ele te dá. A nossa inclinação. A Bíblia também vem falando sobre a inclinação que nos leva ao pecado. Quando Adão caiu lá no Éden, a Bíblia diz que nós nascemos num corpo já contaminado, num corpo já pecaminoso. E que isso, desde criancinha, o nosso corpo, a nossa carne, se inclina para as coisas da carne, se inclina ao pecado. Esse início do mês, se eu não me engano, eu estive na casa do tio Gilmar, todos conhecem, e o Felipe, ele já está andando, e ele está bem espertinho. E tio tem a televisão, como se fosse isso aqui, e os cabos aqui, enfiados na parede, ainda não tem o rack. E toda hora o Felipe vai lá colocar a mãozinha. Teve um momento em que ele foi e ele pegou no cabo. E o pai dele, Felipe, tira a mão. Felipe, tira a mão. E ele olhou assim, com a mãozinha no cabo. Tipo, estou fazendo nada de errado. Mas ele não tirou a mão do cabo. Ele tem a plena consciência de que aquilo é errado? Não. Porque o nosso corpo já inclina para o pecado. Desde pequeno, nós já somos inclinados a fazer o que é errado. A Bíblia diz que o bem que eu posso fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. E ele já está lá, com a mãozinha, sorrindo para o pai, tipo, não estou fazendo nada. Está tudo certo. Então o nosso corpo já deseja o pecado. E o pecado faz com que nós perdemos a intimidade com Deus. Em Isaías 59:2, diz que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Então, ao mesmo tempo que a Bíblia diz assim, nós vamos ver mais pra frente, que nada pode nos separar do amor de Deus, nem altura, nem profundidade, nem potestade, nem o que há por vir, nem o tempo presente, nada pode separar do amor de Deus, a não ser o pecado. A única coisa que te separa do amor de Cristo é o pecado. Ele te faz inimigo. E aí nós podemos ver, pastor, mas quais são os frutos da carne? Como eu sei que eu estou seguindo o fruto da carne ou o fruto do Espírito? O fruto da carne você pode ler em Gálatas 5:19-21. Lá em Gálatas 5:19-21 você vai ver se você está fortalecendo a tua carne, se a sua carne está te dominando. Mas também diz que quando nós deixamos de fazer a vontade da carne e fortalecemos o nosso espírito, nós andamos em obediência a Cristo. Mas então qual que são os frutos do Espírito? Mais pra frente você lê no versículo 22 os frutos do Espírito. Então a Bíblia ela é um manual, onde ela vem te ensinando, olha, se você fizer tal coisa, você está alimentando a tua carne, mas se você fizer tal coisa, você vai alimentar o seu espírito. A Bíblia é um manual, ela não te dá, ela não é uma ordenança no sentido que você tem que fazer, não, ela está ali para você ler e escolher o que você quer fazer. E é tão interessante porque a Bíblia também vem dizendo, e nós podemos extrair, não somos escravos, que é o tema que eu quero, do 14 ao 17, o versículo do 14 ao 17, ele vem nos dizendo que como que nós somos, nos tornamos co-herdeiros com Cristo e de Cristo. Deixa eu ver o versículo exato, do 14 ao 17, eu não vou ler com vocês. O 17. Mas, o 17 está aqui. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados.
Quando você se torna filho, você tem os mesmos direitos e privilégios que um filho. E é engraçado. Engraçado não. Curioso. O escravo, ele foi comprado. E nós também fomos comprados. A diferença é que o escravo ele não tinha valor algum a não ser a sua utilidade. Então ele era comprado por um preço miserável por aquilo que ele servia. E ele deveria servir ao seu dono, não porque ele amava o dono, mas por medo do dono. Então o escravo ele teria que ser obediente, ele teria que seguir ordens, mas por medo. E comprado por um pequeno valor. A Bíblia vem e nos diz que Deus, por amor à humanidade, deu Cristo, o seu único filho, para pagar o preço que nós não conseguiríamos pagar, porque o salário do pecado é a morte, então todos nós morreríamos condenados. Mas Deus, lá do céu, pela sua misericórdia, o que é misericórdia? Ele não dar a gente aquilo que nós merecemos, porque nós merecíamos o pecado, a lei do pecado da morte. Mas Ele olha com graça, um favor que a gente não merece, e Ele diz, eu vou ter misericórdia de um povo para não dar para eles aquilo que eles merecem. Então Ele entrega Cristo, Ele paga um preço. Ah, mas então qual que é a diferença? O escravo ele foi pago por um preço pequeno, pela sua utilidade. Cristo morreu na cruz, pagou um alto preço, um preço de sangue, não por aquilo que você pode oferecer para Ele, mas por aquilo que Ele já nos ofereceu. Nós não podemos oferecer nada para pagar o sacrifício que Ele fez na cruz. Nada que eu faça vai pagar, vai aumentar o amor, a graça e a misericórdia dEle sobre a minha vida. O preço já foi pago. Mas então qual que é a diferença? O escravo ele serve por medo. O escravo ele faz porque ele é obrigado, porque senão, quando acabou a serventia dele, ele tem alguns destinos: a prisão, a morte. Já não vale de mais nada. O que o dono quer com o escravo inútil? Nada. Mas nós, sendo inúteis, ainda assim Cristo quis pagar um alto valor. E ainda por cima, te dando a liberdade de escolher continuar a ser filho. Porque Ele pagou um preço. Senão você é açoitado, senão você vai para a prisão, senão você corre o risco de morrer. Com a diferença, Cristo Ele te compra e Ele te dá a carta de alforria e Ele diz, faça o que você quiser, está nas suas mãos. A escolha de ser escravo ou de ser filho é nossa. A obediência é a mesma para o escravo e para o filho. A condição é a mesma, mas a motivação não é. A motivação do escravo é o medo. A motivação do filho é o amor. A motivação do escravo é a obrigação. A motivação do filho é saber que ele não merecia, mas Cristo comprou ele com um preço tão alto, que ainda assim, ainda que eu faça tudo, eu não sou digno de tamanho merecimento, de tamanho amor. E eu não sei o que você escolhe nessa noite, ser escravo ou ser filho. Ah, mas eu sirvo a Cristo. Mas muitas das vezes nós somos escravos dos nossos medos, escravos das nossas angústias, escravos do dinheiro, porque tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus, nós fazemos deuses nas nossas vidas. Tudo aquilo que eu assumo o lugar de Deus. Ah, mas eu sou evangélica. Mas se você colocar o teu filho no lugar de Cristo, um amor acima disso, você está fazendo dele o seu Deus. Se você coloca o dinheiro no lugar, você está sendo escravo do dinheiro, porque você precisa dele. Porque tem pessoas que quanto mais tem, mais quer. E elas nunca são felizes, nunca estão contentes. Porque quando nós não temos um propósito com o nosso dinheiro, ele se transforma em bezerro de ouro. Aquele povo estava no deserto. E aí Moisés sobe para o monte. E Moisés começa a demorar. Aquele povo então começa a reclamar.
pegaram seus ouros e fizeram um bezerro para adorar. Na falta de um líder, na falta de uma maturidade, na falta de um Deus, nós transformamos qualquer coisa em ídolo, em bezerro de ouro. Quando nós não sabemos quem nós servimos, quando nós não sabemos quem de fato pagou um preço pela nossa vida, nós transformamos qualquer um em bezerros de ouro. Seja o meu namorado, seja o meu marido, seja o meu filho, aquele que eu idolatro, eu coloco no lugar de Deus. E eu falo assim, olha, o teu preço que foi pago na cruz do Calvário não vale nada, porque essa pessoa me dá mais amor do que o seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. E eu estou me tornando escravo desse sentimento, escravo de uma amargura, porque eu não me resolvi por dentro. Eu desconto em Deus aquilo que eu não tenho dentro de mim, uma figura de paternidade. Quando nós não entendemos a paternidade que nós temos em Cristo, a filiação que nós temos em Cristo, em Deus, qualquer um assume o lugar de pai. E o único momento que eu vejo escrito na Bíblia da paternidade do diabo é quando a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. É o único momento que eu vejo Deus dando legalidade paterna para o diabo. Em momento nenhum mais eu vejo o diabo sendo o pai de alguém. Mas ele deturba tanto a figura paterna. E isso eu estou dizendo dentro das nossas casas, quando os homens, como pais, não se posicionam como pais que devem ser, especialmente na vida de filhas. Eu falo muito isso com o meu marido. Falo, amado, se você não se posicionar muito bem como pai, as suas filhas vão sofrer, porque eu sofri por não entender, por não ter uma figura paterna e buscar em qualquer um o carinho que eu não tive no meu pai. Mas para eu entender que eu fazia isso, eu sofri muito. Porque não teve ninguém para me ensinar. E a gente aprende da pior maneira. Então eu falo com ele, vigia. Porque as suas filhas vão espelhar em você. Então pais que têm filhas moças, vigia a forma que você fala, vigia a forma que você cuida, vigia a forma que você lida. Porque essa figura paterna vai influenciar no marido que elas vão escolher. Porque se você é um traste de um pai, ela vai aceitar um traste de marido. Porque elas vão entender que é isso que elas merecem. Qualquer coisa serve. Mas quando nós tratamos os nossos filhos e não deixando de tirar a disciplina, não deixando de educar, de corrigir, mas em amor e ensinando que elas são princesas, que elas merecem, elas não vão escolher qualquer um na rua para substituir o amor que ela não teve dentro de casa. Elas não vão entender que o diabo é o pai, porque elas não associam a Deus como pai. Elas não vão aceitar ter a vida de escravo, quando Deus pagou um preço para você ter vida de filho. E talvez a gente venha se perguntar, qual que é a vantagem de tudo isso? Qual que é a vantagem de eu viver uma vida limitada? Porque quando eu vou para Cristo eu não posso isso, eu não posso aquilo. A Bíblia condena isso, a Bíblia condena aquilo. E a minha carne ainda está dizendo que eu quero aquilo. Porque normalmente quem dá essas desculpas é quem vive andando pela carne. Quem fala, eu não vou para a igreja porque a igreja me proíbe de tal coisa, é porque quer andar segundo as vontades da carne. Porque quando nós andamos segundo as vontades do Espírito, coisas que antes eram pesadas se tornam insignificantes ou mais leves. Porque uma coisa é eu entrar num barco e tentar velejar sozinha. Eu não sou marinheira. Se eu enfrentar uma tempestade, o barco vai afundar comigo lá dentro. Eu não sei ler bússola, eu não sei onde que é norte, sul, leste, oeste, no meio de um oceano. Agora, se eu entro com o capitão dentro do barco e a tempestade vem,
abandonou. Ô Deus, você está dormindo, você não está me vendo. Você está tão... E eu não estou aguentando mais. Mas a Bíblia diz que quando chega no limite, ele entra. Mas é em qual limite? O limite ainda é onde não, eu consigo ainda dar uma forcinha, eu ainda consigo pegar o balde e tirar a água do barco. Eu ainda consigo remar. Eu ainda consigo fazer com a força do meu braço. Eu ainda consigo dar o meu jeitinho. Peraí, não está no seu limite não. O seu limite é quando você já não tem mais voz para clamar. O seu limite é quando você já não tem mais, você olha para um lado, você olha para o outro, você já fez o que você pôde. Você já foi até onde o seu braço, as suas pernas alcançavam. Ali já não dá mais. Aí a Bíblia vem dizendo que o Espírito, mais para frente nós vamos ver, que o Espírito, ele geme por nós, com gemidos inexprimíveis. Ele clama, porque você já não sabe mais como pedir, e talvez você está falando como muitas vezes eu já falei, como todos nós ainda talvez falaremos um dia. O Senhor me abandonou, o Senhor não me ama mais, o Senhor não me enxerga, está tudo perdido, o barco vai afundar, e você está dentro do barco aí, não está nem aí para nada, está me deixando me lascar aqui sozinho no meio desse mar. Qual que é a vantagem? Qual que é a vantagem disso? A nossa expectativa de saber que a nossa vida não é aqui na terra. Ah, mas a gente vive aqui. Só que nós nos esquecemos porque nós vivemos numa terra e queremos o melhor dessa terra, porque é promessa. Em Isaías diz que se nós quisermos, mas tem uma condição. Qual que é a condição? Além da gente querer, tem que o quê? Ah, tem que obedecer. Se eu quiser. E se eu obedecer, mas obedecer o quê? O que está escrito na Bíblia. Porque nós temos, sabe qual que é o nosso defeito? O defeito do crente é querer ir, correr atrás de profeta, é querer ir na igreja para ouvir Deus falar com a gente. Quando a nossa Bíblia está em casa, fechada e empoeirada. O nosso defeito é querer ouvir o pastor aqui no púlpito, é querer ouvir o irmão aqui no púlpito. E quando nós não tiramos um tempo para ouvir o próprio Deus que fala conosco face a face, porque a Bíblia diz que o véu foi rasgado de cima a baixo. E que agora nós temos livre acesso. E que é maior revelação do que a palavra. Está aqui tudo que a gente precisa saber. A diferença é, por que nós vamos então à igreja se Deus fala comigo face a face? Porque a Bíblia manda viver em comunhão, em sociedade. Não tem como eu aprender a ser justo. Não tem como eu aprender a exercer a minha bondade. Não tem como eu aprender a exercer a longanimidade se eu não viver em comunhão com meu irmão. Não tem como eu aprender a exercer o amor se eu não viver em comunhão com meu irmão. E meu irmão não é o irmão de sangue, é o irmão que eu convivo com ele. É o irmão que está aqui sentado, que às vezes vai faltar no culto, e eu nem sei o nome, quem dirá se ele faltou na igreja, porque eu não vivo com meu irmão, eu sou apenas uma telespectadora da igreja. Porque, infelizmente, em muitos ambientes é assim. As pessoas sentam como telespectadores para ouvir Deus falar em algum momento. E se tiver um coração aberto, ainda ouviu. Porque senão vai sair e falar: Deus não falou nada. Nossa, aí frio, Deus não falou nada. Aí eu me pergunto, como que você vem para um ambiente aonde a Bíblia diz que se tiver 2 ou 3 reunidos, o Senhor se faz presente e você não ouviu Deus falar, não sentiu a presença dele, nem no louvor, nem na palavra, nem na oração. Querida, a sua terra está infrutífera, está precisando chover, está precisando ser regada, está precisando abrir, dar uma arada aí, cutucar, tirar a cinza que está
E aí antigamente eu conseguia, não tinha só tinha 2 crias. No salto, maquiada, tudo arrumadinha, toda bonita, na loja de 10, 20 reais. Porque aqui tem Goodwill, aqui tem tudo, você anda muito bem arrumado. Anda mal arrumado quem quer. No Brasil também, de certa forma. Toda arrumada. Tempos depois, uma amiga minha chegou em mim e falou assim: eu não te contei no dia, porque você era meio esquentadinha, eu sabia que você poderia achar ruim. Mas você lembra o dia que você falou tal e tal coisa com a pastora? Eu lembro. Alguém ouviu e veio falar assim: mas como que pode ficar reclamando que não tem sabonete para tomar banho e andando nessa panca toda? Filha, quer ver minha desgraça, quer ver minhas coisas ruins, vai lá na minha porta. Vai dentro da minha casa. Porque quem tem comunhão comigo sabe do que eu estou passando. Agora, quem está fora, eu sou obrigada a ficar chorando minhas pitangas que não vai resolver meu problema, ainda vai sair falando mal e aplaudindo? Não sou obrigada. Vocês não são obrigados a chorar suas pitangas com quem não vai resolver o teu problema. Entra pro teu quarto, ora ao teu pai em secreto, é ele que te recompensa. Vem do céu, não vem da mão do pastor, não vem da mão de homem, não. Deus usa pessoas, mas ele não precisa. Porque a Bíblia diz que se ele quiser, ele move o céu e a terra a teu respeito. Ele não precisa de mãos humanas. Bobos somos nós que achamos que somos alguma coisa. A Bíblia diz que se nós não clamarmos, as pedras clamam no nosso lugar. Otários somos nós de pensarmos que nós somos alguma coisa. Nós somos pó. Nós somos pó. Porque a Bíblia diz que nós viemos do pó e é para lá que nós vamos voltar. Nós não somos nada. Mas Ele nos dá um valor tão grande, tão grande. Ele te coloca num lugar tão grande, que Ele te deixa na posição de co-herdeiro de Cristo. O que é ser herdeiro? É participar das bodas. Cristo vai estar sentado à direita de Deus Pai. Nós vamos sentar na mesa para o banquete que está preparado para os filhos. E nessa noite nós devemos escolher: eu sou filho ou sou escravo? Mais para frente também Paulo vem nos dizendo que nada pode nos separar desse amor. Mas ok, nós teremos dias de lutas. Nós continuaremos vivendo essa opressão do pecado. E no versículo 29 e 30, é incrível. É incrível como a Bíblia, ela fala de muita coisa. Aliás, ela fala de todos os assuntos. E aquilo que ela não fala, que não é da tua conta. Se ela não te diz nada, não é da tua conta, nem da minha. Porque Deuteronômio 29 diz que tem coisas que não cabe a mim saber. Se eu estou querendo saber além do que me cabe, é porque eu estou muito curiosa. Porque o que eu preciso saber, Deus já deixou no manual. Tudo que eu preciso. No versículo 29 e 30, ele vem falando da predestinação. E muitos usam esse versículo no sentido de que eu sou predeterminada já ir para o inferno ou já ir para o céu. Que eu já sou predeterminada. Então, se eu já sou predeterminada a ir para o inferno, eu estou perdendo tempo aqui. E aí eu acho que seria meio contraditório. Acho que Cristo não ia ser tão injusto de fazer eu perder o meu tempo seguindo Ele uma vida para chegar no final. Você já foi predestinada ao inferno? Não justifica. Então a Bíblia seria mentirosa, eu poderia rasgar ela aqui agora. Só que quando nós lemos, diz assim, 1:29, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. A Bíblia diz que nessa predestinação, como assim? Quando Deus criou o homem, a Bíblia diz em Gênesis que Ele criou o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. Deus, Ele predestina o homem para ter a imagem e semelhança dele. Adão foi programado para ser isso, para ser a imagem e semelhança de Cristo, para dominar sobre a terra, para dominar sobre as coisas da terra. Ele tinha tudo ao seu dispor. A Bíblia diz que Deus vinha todas as tardes bater um papinho com Adão, todos os dias. Porém, Adão
pensa em muita coisa produtiva. Porque se Eva estivesse ocupada, trabalhando junto com Adão, ela não tinha dado ouvido para a serpente. Os dois estão errados. Os dois. Porque a ordenança foi para Adão, não foi para Eva. Mas Eva era co-ajudadora. A Eva era a mulher que a Bíblia diz da submissão. Ela estava sobre a mesma missão que Adão. Porém, a Bíblia diz que Eva e Adão, no caso, porque a ordenança foi para Adão, peca. Quando ele peca, ele deturba a imagem que nós fomos predestinados a ter. Quando Adão peca, a predestinação, ela é corrompida. A figura, a imagem que Cristo deu para o homem foi corrompido no pecado. E aí, nós não temos mais a imagem e a semelhança do Cordeiro, porque ela foi corrompida. Porém, a Bíblia diz que quando nós reconhecemos Cristo, essa imagem em Cristo, ela é novamente refeita. Ou seja, a gente perde a imagem de filho em Adão. Vive no pecado, mas Cristo vem. E ele transforma, ele te dá de novo a imagem de filho. Essa predestinação agora vem sobre a nossa vida, porque ela é condicionada a quê? A obediência, a andar em Cristo. E o que essa predestinação faz? Ela nos chama, e depois que ela nos chama, ela nos justifica. E quando ela nos justifica, nós esperamos a volta do Pai, porque nós seremos glorificados junto com Cristo. A predestinação te dá o direito de ser glorificado com Cristo, mediante a uma justificativa, qual? O preço de sangue derramado na cruz. E por isso você é predestinado ao céu, porque você aceitou Cristo, você vive na obediência em Cristo, e é essa garantia que te faz ser justificado e glorificado quando Cristo voltar. É esse o preço, é essa justificação que ele vai poder dizer para o diabo: aqui não, aqui você não tem legalidade, porque este viveu em obediência, este andou no meu caminho, e por ele eu estou me justificando, e por ele agora ele é glorificado, agora ele vai sentar na mesa e comer do banquete comigo. Então Paulo vem finalizando, Paulo vem nos mostrando que nós não precisamos ter medo do pecado, nós não precisamos ter medo de nada, nós não precisamos ter medo, porque nada nos separará do amor de Cristo. Aí ele vem dizendo no final, assim, 36. Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra coisa poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada. Por mais que as aflições deste tempo continuem batendo a tua porta, por mais que o inimigo continue batendo a tua porta querendo te acusar, a Bíblia nos diz que pela justificação, por sermos filhos, nada disso mais tem poder sobre a tua vida, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. E um dia, esperando com gemidos, nosso corpo será glorificado em Cristo. E a morte não terá mais poder sobre a vida do homem. O pecado não mais terá poder sobre o corpo do homem. Por quê? Porque a igreja foi arrebatada e está no céu. Então, ceando o banquete que Cristo, que Deus tem preparado para os filhos que são obedientes e que andam segundo a tua vontade. Eu não sei qual a posição que nós decidimos escolher hoje, de filhos ou de escravos. Porque como escravos, eu acredito que também vai ter muitas recompensas carnais. Porque o pecado não é ruim. Se fosse ruim, nem nos atrairia. O pecado, ele é gostoso. É muito bom. Porém, tem uma consequência. E a consequência do pecado não é prazerosa. O pecado é gostoso, mas as consequências nós não suportamos. E por isso nós fazemos muitas coisas erradas. O pecado, ele é tão bom, mas as consequências é tão
porque não suportam o peso de uma consciência pecaminosa, o peso de uma consciência que sabe que eu não fui mais forte que o pecado, eu não fui mais forte do que o que me matava. Mas hoje, em Cristo, nós temos a consciência que nós alimentamos o nosso fruto do Espírito, e por isso não há mais nada que possa nos vencer, que possa nos separar desse amor e que possa nos roubar da predestinação de chegar ao céu e de sermos justificados e glorificados com Cristo e participarmos como cordeiros do banquete que Ele tem preparado para nós. Amém? Amém. Assim eu agradeço a riquíssima oportunidade que me foi concedida.